contato diretamente, né, em salas de aula, e para a gente voltar também com as nossas aulas práticas. Então, a gente vai falar um pouquinho, dar uma recapitulação aí dos materiais já disponibilizados. Professor, Oi? eu vou fazer uma pergunta, mas é sobre as avaliações. Tá Certo. previsto para a gente voltar dia 10, né? Tá previsto. Bom, pessoal, tem alguém que está com o microfone ligado, está muita interferência. Relacionado à volta, ainda não passaram nada para a gente, para os professores, tá? Então, eu não sei quando a gente vai voltar a ter os encontros presenciais, tá? Em Tudo bem. relação, em relação às avaliações, a gente também não nos passaram nada, tá? O que eles passaram para a gente fazer essas aulas virtuais, para dar andamento nos conteúdos, tá? O conteúdo que vai dar a primeira avaliação, por exemplo, vai até aqui em Química Inorgânica, que é a parte dessa matéria. Então, semana que vem, na terça, eu vou dar outra recapitulada no material que a gente já viu em sala, fazendo exercícios com vocês, né? Para ficar bem gravado esse conceito. E depois a gente vai dar andamento com o material que será da segunda avaliação. Mas quando voltar às aulas na forma presencial e quando tiver as avaliações, eu dou outra recapitulada no material que vai ser referente à primeira avaliação. Tá bom? Ah, tudo bem, porque eu tava meio assim com medo, mesmo que Sim. não tenha um dia certo de voltar, mas dia a gente já voltar, tipo um exemplo, dia 10. Aí já no dia 11 já, se já tivesse uma prova dessa matéria que você tá passando pra gente. Eu acho que eles vão dar um período aí, né, de adaptação novamente, porque a gente teria mais 2 semanas de aula, depois começariam as provas, né? Uhum. Então, de certa forma, né, a gente ficou 3 semanas de férias. Então, certeza que as aulas vão adentrar em julho, tá? O calendário vai ser refeito. Então, as segundas avaliações serão, eu tenho quase certeza disso, que em julho, tá? Por causa que a gente já teve 3 semanas de férias, tá? Então, a gente, na verdade, os alunos vocês não vão serão prejudicados, porque só vai ser readequado o calendário, tá? Muito obrigada. Assim que se eles passarem alguma coisa, eu já comunico com vocês, tá bom? Tá bom. O pessoal, uma coisa também interessante que eu gosto de perguntar para as turmas, eu fiz daquele formato, né? Fiz os slides e fiz a gravação da minha voz, né? Explicando cada um deles, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, se vocês tiverem não gostaram, então sempre me falam, tá? Para eu melhorar, tá? Sempre estou aberto a sugestões para melhorar, tá bom? Então, de alguma forma, se vocês tiverem alguma dificuldade ou não gostaram de alguma coisa, vocês me comuniquem que eu tento melhorar, tá bom? O pessoal, então, relacionado à química inorgânica, né, que é a química que não apresenta carbono na sua constituição, elas são classificadas em 4 grupos, né? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E existem, né, as reações inorgânicas, que são as reações nas quais os ácidos, as bases, os sais e os óxidos reagem entre si, tá? Falando um pouquinho sobre os ácidos, eles são compostos que, quando inseridos em água, né, ou seja, quando eles estão em solução aquosa, por exemplo, o ácido clorídrico lá no laboratório, né, ele já vem em solução aquosa, mas ele vem com uma concentração muito alta. Então, quando a gente dilui ele, né, acrescenta mais água, ele vai estar com uma concentração menor, mas da mesma forma concentrado ou diluído, ele vai estar, quando em solução aquosa, ele vai estar liberando íons H+, chamados de cátion, na água, né? Quando então aumenta a concentração de íons H+, a gente tem a maior acidez da água, tá? Então a gente vai ter um pH mais baixo. Então sempre quando a gente tiver uma presença de ácido em água, a gente vai ter a liberação de cátions H+ em água, tá?
Os ácidos, eles são classificados, né, em duas formas, dos hidrácidos ou oxiácidos. O que muda entre as duas classificações é a presença do átomo de oxigênio ligado na estrutura. Por exemplo, né, hidra. Esse hidra significa 100, tá? Oxi é de oxigênio, então ácidos que têm oxigênio. Então, o que o diferencia ambos na classificação é a presença do átomo de oxigênio. Os hidrácidos, então, que não apresentam oxigênio na estrutura, eles não têm grande variação de formas, tendo o mesmo elemento central. Com isso, eles vão ter apenas uma terminação, que é a terminação hídrico. Então, nos exemplos, por exemplo, a gente tem vários tipos de ácidos, né? Na qual a gente apresenta elementos centrais diferentes, como cloro, bromo, enxofre, flúor, e, consequentemente, a nomenclatura desses ácidos, quando hidrácidos, sempre começa com ácido, porque começa, né, a fórmula começa com um H, que provém aí de um ácido, e o nome será o nome do elemento central, no caso cloro, mais a terminação hídrico, que é mostrando que é um tipo de hidrácido, que não tem oxigênio na estrutura. Então, todas as substâncias que começam com hidrogênio são ácidos, tá? Então, o nome sempre vai dar início como ácido. Ácido clorídrico, ácido bromídrico, sulfídrico, fluorídrico, cianídrico, existe o ácido iodídrico, todos, que é o HI, então todos eles apresentam apenas dois elementos químicos, sendo que o primeiro é o cátion, começa sempre com hidrogênio, e depois o elemento central, tá? Então, o que é importante? Ácidos classificados como hidrácidos apresentam a terminação de hídrico. Isso é muito importante para conseguir diferenciar dos outros tipos, tá? Como os oxiácidos, que são ácidos que apresentam oxigênio na estrutura, né? Aqui a gente vai ter o elemento central com variação ligado ao número de oxigênios. Por isso que a gente tem duas terminações, a terminação ico e a terminação oso, tá? Eu vou passar para o próximo slide, que ali vai ter os mesmos ácidos, eu vou conseguir explicar de duas formas diferentes. Essa tabelinha ela é muito válida para essa discussão. Por quê? A terminação ico e a terminação oso, tá? A gente pode ver por duas formas como é feita essa terminação, tá? O que é importante, por exemplo, os dois ácidos iniciais, H2SO4 e H2SO3. Ambos apresentam o mesmo átomo central, que é o enxofre, né? Dado pela nomenclatura S. O enxofre, ele apresenta dois números de oxidações possíveis, tá? Oxidação mais 6 e oxidação mais 4. Quanto maior o número de oxidação, terminação ico. Quando tem um número de oxidação menor, a gente tem a terminação oso. Outra forma para observar essa terminação é ver a quantidade de oxigênio ligado na estrutura. Aqui no primeiro caso, a gente tem H2SO4. Então, aqui a gente tem 4 átomos de oxigênio. Então, e comparando com o outro, a gente tem 3 átomos de oxigênio. Então, o que tiver maior número de oxigênios é ico. O que tiver menor número de oxigênios é oso, tá? E isso lembrando que a gente tem que sempre estar como referência o átomo central. No caso aqui, o enxofre. Por quê? A gente vendo aqui o átomo agora central nitrogênio, ele apresenta o número máximo de oxigênios dele como 3 e o mínimo como 2, tá? Então, quando a gente faz a comparação utilizando o número de oxigênios, a gente tem que sempre estar em mente, observando o mesmo átomo central, tá? Então, a maioria dos ácidos sempre vai ter terminação, todos, na verdade, vai ter terminação ico e oso. Por quê? Porque tem duas variações de número de oxidação.
Agora, especificamente, os elementos cloro, bromo e iodo nos oxiácidos, né, que são ácidos que apresentam oxigênio, eles têm 4 variações de inox, tá? Mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Com isso, né, a gente vai ter 4 nomenclaturas diferentes, sendo que os dois que tiver número de oxidação maior terminam em ico, e os dois que tiverem número de oxidação menor terminam em oso, tá? Terminou ambos em ico, mas como que eu vou fazer agora a diferenciação entre eles, né? Adicionando o prefixo per. Por quê? O per significa que tem maior número de oxidação, ou, se a gente pode também falar dessa forma, maior número de átomos de oxigênio. Então, se a gente comparar o ácido perclórico, clórico, cloroso e hipocloroso, a gente está tendo aqui a diminuição do número de oxigênios dos ácidos. Então, 4, 3, 2 e apenas um átomo de oxigênio. Tá? Então, sempre que a gente for observar a terminação ico-oso, a gente vai ter que observar ou ver qual que é o número de oxidação do elemento central, ou também vendo a comparação entre a quantidade de átomos de hidrogênio, de oxigênio presente. Oi? Esse átomo central, numa avaliação, no caso, você que ia dar? O número de oxidação, quer dizer. Isso aqui a gente consegue achar. Lembra que a gente viu em sala, por exemplo, aquela regrinha? O hidrogênio, ele tem número de oxidação mais 1, né? Então, mais 1 vezes 2, que é a quantidade de átomos de hidrogênio, vai multiplicar e vai para cima, mais 2. O oxigênio tem número de oxidação menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Aí em cima, a gente tem que fazer a anulação das cargas da substância, porque não existe uma substância com carga, né? Senão seria um ânion, senão seria um íon. Se aqui é menos 8 e aqui é mais 2, a gente tem que fazer a anulação. Se eu tenho menos 8 com mais 2, fica menos 6. Então, para anular, eu preciso de mais 6. Então, o enxofre, nesse caso, tem carga mais 6. No de baixo, a gente já acha uma carga de mais 4. Então, a carga, o número de oxidação do elemento central, a gente determina, tá? Daqui já foi dado de forma direta, mas a gente sempre faz a determinação dele, sabendo que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. A gente viu isso lá em sala, eu fiz lá na lousa com vocês, não sei se vocês lembram. Lembrei. Tá? Então, aquela regrinha. Então, dá certo, tá? Eu sempre, assim, eu acabo explicando também pela essa variação de oxigênio, porque fica mais fácil, de forma mais rápida, de identificar, né? Qual que é o número, o que tiver maior número de oxigênios, o menor. Dessa forma, a gente tem que ter uma certa observação que dá uma gravar, né, mais ou menos, que existem duas variações. Então, a gente vai ter que ter em mente que são duas variações. O que tiver maior número é o íquo, o menor número de oxigênios é o oso, tá? Se for pensar no número de oxigênios. Nesse caso dos ácidos em si, o que é muito importante é vocês gravarem que os únicos elementos que vão formar 4 variações de nomenclatura dos ácidos é o cloro, o bromo e o iodo, que são elementos da família 7A, tá? Então, tirando os outros, a gente vai ter aí apenas 2 tipos, tá? O importante, pessoal, também, sempre o que eu falei para vocês lá no início do semestre, compre uma tabela periódica, tá? Pode ser completa, para mim não tem problema algum. Porque as tabelas periódicas, elas já trazem, né, um esqueminha para determinação líquida e determinação oso para substâncias, tá? Para ácidos. Então, é um tipo de uma colinha que vocês podem utilizar, tá? Então, lembrando, tem tabelas em casos de papelaria, né, que vocês encontram que elas são bem completas. E isso não tem problema ser utilizado, porque o que é importante é vocês saberem depois utilizá-las, saberem o conceito, tá? Coisas de decoreba, eu vou falar para você ficar decorando o que é terminação, como que é terminação íquo e oso. Não, isso tem uma tabela periódica atrás, ok?
Pessoal, falando um pouquinho agora sobre as bases, pessoal, lembrando, se tiver alguma dúvida aí, vocês vão me perguntando, tá? Se vocês não perguntam nada, eu vou dando andamento, tá bom? Pessoal, falando um pouquinho então sobre as bases, também segundo o mesmo autor, o Arrhenius, também quando na presença de solução aquosa, as bases, elas liberam, né, íons OH-, chamado de ânions, né? O íon hidróxido ou íon hidroxila é OH-, na qual então a base, nesse caso, quando libera esse íon, ela eleva o pH da água para alcalino. Então a gente vai ter um pH acima de 7, 8, 9, 10, vai depender da concentração da presença dos íons hidroxilas, tá? Elas são classificadas através do número de hidróxidos, ou seja, a quantidade de OH na estrutura, quanto a solubilidade, que está relacionada à parte de dissolver, né, de solubilizar em água, de conseguir se dissipar em água, e também quanto à força, né? Lembrando que solubilidade e força estão inteiramente relacionados pela presença de hidroxilas, tá? Por exemplo, quanto ao número de hidroxilas, a gente vai ter 4 variações. As monobases, dibases, tribases e tetrabases. Se vocês observarem, o que diferenciou uma da outra é a quantidade de hidroxilas, OH. Todas as monobases apresentam uma hidroxila. As dibases apresentam 2 hidroxilas. As tribases, 3 hidroxilas, e as tetrabases, 4 hidroxilas, ou seja, quantidade de hidróxidos presente, tá? A nomenclatura de bases é bem fácil, é bem mais fácil do que dos ácidos, né? Por quê? Sempre a nomenclatura vai começar, sempre, qualquer estrutura química, tá? A gente começa com o nome do ânion para depois do cátion. Então, aqui a gente tem hidróxido de sódio. Por que hidróxido? Hidro de hidrogênio, óxido de oxigênio e o nome do cátion, no caso, o sódio, né? Então, aqui seria hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, de magnésio, de bário, hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, tá? E, por fim, aqui o hidróxido de estânio. Então, sempre a nomenclatura de bases vai ser o hidróxido mais o nome do cátion, que é o metal ligado ao OH. A solubilidade e a força, como eu já disse anteriormente, elas estão relacionadas também pela presença, né, pela quantidade de hidroxilas na estrutura. Então, se a gente observar aqui, quanto mais solúvel, menor o número de hidroxilas. Pouco solúvel, vão apresentar 2 hidroxilas, e bases insolúveis apresentam aí 3 ou mais hidroxilas ligados à estrutura. Já a força, geralmente muitos autores tratam a força apenas como forte ou fraca. Neste caso, a força moderada ela é alocada junto com as fortes, tá? Mas alguns autores já fazem essa divisão como forte, força moderada e fraca, sendo que também as fortes apresentam apenas uma hidroxila, as moderadas 2 e as fracas 3 ou mais. Aqui, se vocês observarem, a gente tem aqui o NH4OH, né? Apresenta apenas uma hidroxila, mas elas não estão inseridas aqui na força forte. Por quê? O amônio NH4 não é metal, tá? Por isso, mesmo essa base sendo altamente solúvel e classificada como monobase, ela é fraca, tá? Então, se vocês observarem aqui, quanto à força forte, a gente tem o sódio, o lítio e o potássio, que são metais que estão inseridos na família 1A, que são os metais alcalinos. Então, eles tornam essas bases muito fortes, muito reativas, tá? Já o NH4, por não ser um metal, torna a base fraca, tá? Bom, falando um pouquinho sobre os sais são compostos iônicos, que significam que, quando em solução aquosa, eles vão liberar um cátion,
e um ânion para o meio, tá? Para a solução. Importante, o cátion tem que ser diferente do hidrogênio, porque o hidrogênio, se fosse liberado o hidrogênio, não seria um sal, e sim um ácido. E também tem que ser diferente do ânion hidroxila, porque senão seria uma base. E também diferente do ânion O2-, porque senão seria um óxido. E na próxima apresentação. Então, sais são compostos que são formados a partir de uma reação de neutralização. Uma reação de neutralização é sempre uma reação que ocorre entre um ácido e uma base, tá? Então, o sal sempre será formado pela reação de um ácido, por exemplo, aqui o HCl, e uma base, que é aqui no caso o hidróxido de sódio, tá? O que é importante? O sal, ele vai ser formado a partir do cátion proveniente da base com o ânion proveniente do ácido, tá? No caso aqui, o cátion da base é o sódio e o ânion do ácido é o cloro, tá? E com o subproduto, a gente vai ter a formação de água, né? Nada mais é que o cátion do ácido com o ânion da base. Então, sais são formados a partir de uma reação de neutralização, ou seja, uma reação de ácido e base, onde o cátion da base vai dar origem ao cátion do sal e o ânion do ácido vai dar origem ao ânion do sal, tá? Então, isso é a regrinha sempre. De forma simples, se vocês também conseguirem gravar dessa forma, sempre que tiver nessa ordem ácido com base, a gente vai ter a reação dos dois elementos centrais e os dois elementos das pontas, tá? Das extremidades, que vai ser a formação da água, tá? Então, sempre os elementos que tiverem no centro vão ser os que vão reagir. O cátion da base e o ânion do ácido, tá? O que é importante frisar agora sobre os sais. Lembram lá em ácidos, a gente tem 3 terminações possíveis, né? Hidrácidos, quando são apresentam oxigênio, com a terminação hídrico, e os oxiácidos, que apresentam oxigênio na estrutura, e tem a terminação iquioso, tá? Essas terminações são muito importantes para a gente determinar as terminações também em sais, na nomenclatura, tá? Uma vez que a terminação hídrico, a gente vai ter que fazer a troca por terminação eto, a terminação oso para a terminação ito e a terminação ico para a terminação ato, tá? Então, sempre numa reação de um ácido com uma base, o ânion do ácido, ele vai dar o nome, dar a nomenclatura do ânion do sal, tá? Por exemplo, no exemplo anterior aqui, a gente tem o ácido clorídrico, então tira a terminação hídrico e coloca eto, então fica cloreto. Então, o ânion do ácido clorídrico é o cloreto. Então, alguns exemplos, tá? Dos elementos aqui que a gente já está mostrando. Lá, então, eu falei do cloreto. Quando a gente for o ácido fluorídrico, a gente tira o hídrico e coloca o eto. Então, a gente vai ter o ânion do ácido chamado fluoreto. Do ácido bromídrico, a gente vai ter a formação do brometo, iodídrico, iodeto, cianídrico, cianeto, sulfídrico, sulfeto. Então, sempre a terminação hídrico dá a nomenclatura do ânion do ácido de eto. Relacionado agora à terminação iquioso, né, a gente vai ter a formação também de ânions. Agora, quando o ânion for proveniente de um ácido sulfúrico, a gente vai ter a formação do sulfato. Sulfuroso, a terminação oso, a gente vai colocar por lito, formando o ânion sulfito, tá? Então, sempre é muito importante em ácidos conseguir determinar a diferença entre o ico e o oso, porque também depois vai ter a diferença da formação dos seus ânions, tá? Lembrando que o ânion do ácido é o que reage com o cátion da base para formar o sal. Por aqui a gente tem vários exemplos aqui, utilizando cada um dos ânions proveniente do ácido, né?
Então, o ácido sulfúrico, ele dá a formação do ânion sulfato, e quando este ácido, H2SO4, por exemplo, reage com NaOH, o hidróxido de sódio, a gente vai ter a formação do sal sulfato de sódio, tá? Então, sempre uma reação de um ácido com uma base vai formar um sal. O ânion é proveniente do ácido e o cátion proveniente da base, tá? Então, isso é uma regrinha, tá, pessoal? Não tem como fugir. Eu acho que uma das dificuldades maior do pessoal é relacionado a sais, porque ele vai ter que ter a dependência, né, de saber sobre os ácidos, ok? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Deixa eu voltar ali para ver se tem alguma coisa. Alguma pergunta, pessoal? Bom, vamos lá então dar continuidade. Eu vou agora abrir aqui a nova apresentação. Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre a última classificação. Professor. Professor, Sim. A Laura tá te fazendo uma pergunta. Ah, tá. Deixa eu ver lá. Ela tá pedindo para explicar de novo a última parte. Ah, tá. Sobre os sais? Isso. Tá, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Recapitulando um pouquinho, então, sobre os ácidos, tá? A gente tem 3 tipos de terminações, que é a terminação hídrico, a terminação ico e a terminação oso, tá? Isso vai depender se o ácido é um hidrácido, que é a terminação hídrico, e a terminação ico ou oso, quando a gente tem oxiácidos, tá? O que é importante que para a formação dos sais, né, ele precisa estar reagindo com um ácido com uma base, né? Por exemplo, aqui no primeiro exemplo que foi dado, né, uma equação mais conhecida possível, né, que é a formação do cloreto de sódio. A gente vai ter a reação de um ácido clorídrico, terminação hídrico, com hidróxido de sódio, que é uma base, né? Para a formação do NaCl. Então, se vocês observarem aqui, o NaCl, ele é o cátion da base reagindo com o cloro, que é o ânion do ácido, tá? Aqui é o ácido clorídrico. Então, a gente tira o hídrico e coloca o eto para formar o ânion do ácido. Então, é ácido clorídrico, ele forma o cloreto. Ou seja, vamos pensar assim, quando a gente coloca esses elementos para reagir, o H vai se separar do cloro, tá? Então, vai ficar H+, e Cl-. Então, esse Cl- que é o nosso cloreto, ou seja, o clorídrico passa a ser cloreto, porque a gente vai ter a separação do cloro do hidrogênio. Por quê? Esse cloro vai reagir com o sódio do hidróxido de sódio. Então, vai ter o que? O cloreto reage com o sódio, formando cloreto de sódio, tá? Então, sempre o cátion da base reage com o ânion do ácido. Este ânion, que é o mais
complexo, porque a gente tem que gravar que a terminação hídrico vai dar a formação de um ânion de eto. Agora, a terminação ico, ele dá a formação do ânion em ato, tá? Ou seja, a gente tem, a partir da reação de um ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, que é o NaOH, quando a gente põe um ácido fúrico reagindo com hidróxido de sódio, a gente tem a separação do H+, e do SO4, 2-. Então, este composto aqui, SO4, 2-, ele é um ânion, ele tem carga negativa, por isso que é 2-, que é a carga negativa deste ânion. Por isso que é sulfato, porque o sulfúrico, o ácido sulfúrico, quando forma o ânion deixa de ser um ácido, né? Porque ele perdeu o H+, ficando apenas o sulfato, que é o ânion do ácido, que vai reagir com outro cátion, no caso, o sódio, que é proveniente do hidróxido de sódio. Ficou mais claro? Se a gente fosse comparar aqui agora com o ácido sulfuroso, o H2SO4 está reagindo, por exemplo, aqui com hidróxido de potássio. Por isso que tem o potássio aqui, o K. Então, o ácido sulfuroso, quando reage com a base, ele vai perder o cátion H+, vai ficar SO3, 2-, e ele vai reagir com o cátion da base, formando, por exemplo, aqui o sulfito de potássio. Sulfito porque o sulfuroso forma o ânion sulfito. No lugar do oso, a gente coloca ito, tá? Então, isso é importante, pessoal. Tem que gravar isso. Hídrico vai passar a terminação eto. Terminação ico passa a terminação ato. Enquanto a terminação oso do ácido passa a terminação ito. Professor, Oi. por algum caso, o senhor vai passar exercícios desses aí para a gente ir treinando? Vou sim. Ah, então tá joia. Eu vou resolver alguns com vocês aqui se dá tempo, tá? Se não der tempo, eu disponibilizo eles para vocês tentarem, depois eu faço com vocês aqui novamente pelo ambiente, tá? Ah, Mas vocês vão fazer também, tá bom? tá joia. Bom, deixa eu puxar outra apresentação. Pessoal, então, a última classificação química inorgânica é referente aos óxidos. Grande parte de compostos são óxidos, tá? Por exemplo, né, a gente faz o churrasco. Oi. A Isabela perguntou se o cátion vai ser sempre o da direita e o ânion da esquerda. Sempre o cátion é o primeiro e o ânion é o segundo, tá? É o que termina. Tudo que dá início na estrutura é o cátion. E o que termina a estrutura é o ânion. Ah, tá. Tá? Por exemplo, lá no caso do NaCl, Na é positivo, ele começa, e Cl termina, ele é negativo. Então, sempre é o cátion e depois o ânion na estrutura. Tá bom? E a nomenclatura muda. Então, por exemplo, o nome, né? Então, a estrutura começa com o cátion e com o ânion. E depois a gente começa a dar o nome pelo ânion para depois o cátion, tá? Então, NaCl. Acabou com cátion e ânion, mas a gente começa com o nome dando início pelo ânion. Então, fica cloreto de sódio. A gente começa o inverso. Tudo bem, Isabela? Conseguiu? Entendeu? Ah,
beleza. Vocês estão enxergando a tela, pessoal? Sim. Tá. Sim. Bom, então falando agora sobre os óxidos, eles são elementos químicos que são classificados como compostos binários. Por que compostos binários? Compostos binários são compostos formados exclusivamente por dois elementos químicos, tá? Sendo que o nosso ânion, ou seja, o negativo, é o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, sempre na reação entre dois elementos químicos, o ânion ele é o elemento que é mais eletronegativo que o cátion, tá? Por isso que termina com o ânion, porque ele é mais eletronegativo. Relacionado aos óxidos, né? O oxigênio ele só perde a sua eletronegatividade para o flúor, tá? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Em segundo lugar, é o oxigênio. Mas a maioria dos elementos químicos reagem com o oxigênio, tá? Formando os óxidos. Só esses dois tipos de elementos que formam não óxidos, mas fluoretos de oxigênio, que é o OFO2 e O2FO2. Então, esses dois elementos químicos, eles não são óxidos, eles são fluoretos, porque o flúor aqui torna-se o ânion, enquanto o oxigênio, nessas duas estruturas, está na forma positiva, tá? Então, aqui o oxigênio, ele é mais 2, tá? Ou melhor, mais 1, desculpa. Então, o oxigênio aqui, ele deixa de ser um ânion e passa a ser o cátion, tá? Porque ele é menos eletronegativo do que o flúor. No entanto, essas duas substâncias também são classificadas como compostos binários, porque são formados exclusivamente por dois elementos químicos, tá? O que é importante dos óxidos, tá? Então, todos os elementos que são óxidos terminam com oxigênio e são formados por dois elementos químicos. Os óxidos eles são classificados em 5 tipos, tá? Tem alguns autores que traz até outra variação, tá? Depois eu vou dar um exercício que a gente vai retratar isso, chamado óxido duplo, tá? Mas não é muito usual de se observar. Bom, os óxidos básicos, eles são óxidos que reagem com água produzindo uma base. Por exemplo, o Na2O, o óxido de sódio, ele reage com água, podendo formar o hidróxido de sódio, tá? Como também o Na2O pode reagir com HCl, produzindo sal e água. Então, nesse sentido, o óxido básico, ele passa a ter papel de uma base, tá? Por isso que tem esse nome. O importante, os óxidos básicos, eles são formados por metais, exclusivamente por metais de baixo número de oxidação. Esses metais estão contidos na família 1A, 2A e 3A da tabela periódica e alguns metais da família B, que são os metais de transição, tá? Então, os metais, principalmente os alcalinos e alcalinos terrosos, que é a família 1A e 2A da tabela periódica, são os principais formadores de óxidos básicos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, esses elementos químicos, o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio. São elementos químicos da tabela família 1A e família 2A, tá? Esses outros são o ferro e o cobre, são elementos de transição, classificados na família B. Como as bases, o nome dos óxidos também é muito simples. A gente vai começar com o nome do ânion, que é o oxigênio, por isso que é óxido, e mais o nome do cátion, que é o metal. Então, por isso que chama óxido de sódio, porque a gente tem o oxigênio e, anteriormente a ele, o metal sódio, tá? Então, se vocês observarem aqui, a gente tem sempre, início, é cátion, e depois é ânion. E o nome a gente dá pelo ânion e depois o nome do cátion, tá? Então, isso sempre, qualquer composto químico vai ser dessa forma a nomenclatura. É o nome do ânion, depois o nome do cátion.
Aqui, se vocês observarem, eu coloquei outros nomes também entre parênteses que podem ser relacionados a esses exemplos, tá? Todos estão corretos. O que eu coloquei primeiro aqui são os mais comuns, tá bom? O óxido de sódio, por exemplo, ele também pode ser chamado de monóxido de dissódio ou óxido de dissódio. Por que mono? Porque é um átomo de oxigênio. E di, porque são 2 átomos de sódio, tá? O mono não é muito usual de se observar, tá? Então, vocês podem se deparar, por exemplo, com esse tipo de óxido chamado ou de óxido de sódio ou óxido de sódio, os mais comuns de se observar, tá? Mas esses aqui são os mais comuns. Alguns metais, né, eles apresentam a variação de NOx. Por exemplo, o ferro, que pode ter NOx mais 3 e mais 2, tá? Com isso, ele já é chamado de óxido de ferro 3 ou óxido de ferro 2, tá? O 3 é o que tem carga mais 3 e o ferro 2 é o que tem carga mais 2. Para não confundir na hora de dar nomenclatura, eu sugiro que vocês então coloquem dessa forma: trióxido de ferro. Não tem como errar, tá? E no caso aqui, ou mesmo óxido de ferro, apenas estaria certo. Já dá para diferenciar um do outro, tá? Então, a nomenclatura de óxidos é bem simples. É como fosse o nome, dar o nome das bases, tá? Os ácidos e os sais é o que tem variação, né? E o sal, lembrando que é dependente da terminação do ácido. Bom, os óxidos ácidos, eles já são óxidos que também podem reagir com água, neste caso, produzindo um ácido. Por exemplo, se a gente pegar o gás carbônico, CO2, ele reage com água, formando H2CO3, que é o ácido carbônico, tá? Como também pode reagir com uma base, por exemplo, o CO2 pode reagir com o hidróxido de sódio, produzindo também o sal e água. Então, os óxidos ácidos, eles também podem ter o papel de um ácido numa reação. Os óxidos ácidos, eles são formados por não metais, então são os elementos da família 6, 7, 5, 6 e 7, tá? Da tabela periódica. E também pode ser formado por alguns metais. No entanto, neste caso, eles apresentam o número de oxidação, né, o NOx, bem elevado, tá? É o caso do cromo e do manganês. Aqui são alguns exemplos de óxidos, tá? Ácidos. Por exemplo, aqui a gente tem o trióxido de enxofre, dióxido de enxofre. Então, a gente vai dando o nome a partir da quantidade de elemento químico. O pentóxido de nitrogênio. Então, a gente tem variações. A nomenclatura, para não ter erro, não ter dificuldade, é só observar a quantidade de elementos químicos, tá? Bom, os óxidos anfóteros é um caso também importante dos óxidos. Só deixa eu ficar bravo com a minha cachorra aqui, senão ela não para de latir. Vai! Desculpa, pessoal. Bom, os óxidos anfóteros, eles são óxidos que podem se comportar como ácido ou como uma base. Então, por exemplo, o óxido de zinco, ele pode reagir com uma base. Então, nesse papel, o óxido de zinco vai ter um papel de ácido. Como também ele pode reagir com ácido. Então, ele vai ter um papel de uma base, tá? Então, os óxidos de zinco, o trióxido de alumínio e assim por diante, eles podem reagir tanto com ácido ou com uma base. E nesse sentido, eles vão ter um papel ora básico ou um papel ora ácido, tá? Os óxidos neutros, eles são um tipo de óxidos que são os mais simples, uma vez que eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Ou seja, eles são óxidos que reagem com poucos outros elementos químicos. Por exemplo, o caso do monóxido de carbono, que é o CO, que é um gás altamente tóxico, né? E ele é liberado pela combustão incompleta, né? De motores, por exemplo. O CO, ele pode reagir
com o oxigênio presente na atmosfera e formar o CO2. Então, o monóxido de carbono, que é neutro, quando reage com o oxigênio, forma o CO2. O CO2 já é um óxido ácido, tá? Então, esses elementos aqui precisam reagir com substâncias mais simples para depois, posteriormente, poder reagir com água, poder reagir com ácido ou com uma base. Esses são os casos de óxidos neutros: CO, NO e NO, N2O. Os peróxidos já é um caso mais bem particular dos óxidos, uma vez que esta classe, elas são substâncias, né, que quando reagem com água ou com ácidos diluídos, ácidos bem fracos, eles vão formar água oxigenada, que também é classificada como os peróxidos, que é o caso do H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, tá? Então, o peróxido de hidrogênio, ele é mais comumente conhecido como água oxigenada, tá? O que é importante dos peróxidos, tá? Porque o nome per, igual a dos ácidos, né? A gente tem o perclórico, né? Por que per? Porque aqui o oxigênio deixa de apresentar o NOx -2 e ele passa a apresentar o NOx -1. Como -1 é maior que -2, ele apresenta o nome per antes do óxido, tá? Então, neste caso particular, esses 4 tipos de peróxidos, não precisa nem colocar de sódio, por exemplo, porque o próprio peróxido já muda totalmente a nomenclatura, tá? Então, é um caso bem particular. Mais comumente, vocês vão sempre observar, né, o peróxido de hidrogênio, porque os outros não são muito comuns de se observar no dia a dia, né? Já a água oxigenada, as mulheres, por exemplo, utilizam para descolorir pelos, né? Então, o peróxido de hidrogênio é o peróxido mais conhecido, ok? Então, nesse tipo aqui, a gente não precisa nem se preocupar com variações, né? Só o peróxido já muda totalmente. Então, aqui não podemos dar o nome de óxido de sódio, por exemplo, porque um óxido de sódio é um óxido básico. Então, aqui é o peróxido de sódio, tá? Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre as reações químicas inorgânicas, que são 4 tipos, né? Que são as reações que possibilitam a reação de ácidos com bases, sais e óxidos. Tá? Então, os tipos de compostos da química inorgânica, eles se reagem entre si a partir dessas equações. As reações podem ser de síntese, ou também conhecida como adição, de análise, ou também conhecida como decomposição, simples troca, também conhecida como deslocamento ou substituição, e a de dupla troca, conhecida também como substituição dupla. O mais importante é que essas nomenclaturas iniciais são as mais conhecidas, tá? Bom, como que a gente diferencia uma reação da outra? Assim, a reação de síntese, sempre, o nome já fala, é síntese ou adição, né? Então, a gente está adicionando algo a mais. Então, a gente está reagindo substâncias simples, tá? Ou elementos químicos simples, formando uma substância, né, mais complexa, ou seja, com maior número de elementos químicos. Então, por exemplo, quando a gente reage o carbono com o oxigênio, a gente está formando o CO2. Então, por exemplo, o carvão, na combustão, né, na queima, se ocorre combustão na presença de oxigênio, tem a liberação de CO2 para a atmosfera, tá? É o caso também do enxofre, quando reage com O2, forma SO2. Então, aqui no caso, a gente tem substâncias ou elementos simples formando uma substância mais complexa, com maior número de elementos químicos. A de decomposição é o inverso. A gente tem uma substância mais complexa, com maior número de elementos químicos, ela vai se dissociar, ela vai se separar, formando substâncias mais simples, ou elementos químicos mais simples, tá? É o caso, por exemplo, aqui do clorato de potássio, o HClO3, né? O clorato de potássio, ele forma o cloreto de potássio mais oxigênio, tá?
e também aqui no caso do óxido de mercúrio. Ele forma o mercúrio líquido e libera oxigênio para a atmosfera. Então, a gente tem uma substância com maior número de elementos químicos, formando umas substâncias mais simples perante a mesma que deu origem. Ô, professor, Sim. esse 2 antes aí, ele é do quê? Aqui, Esse 2HG, isso esse aí. 2 aqui, ele é uma reação de balanceamento, tá? Isso a gente vai ver, a gente vai ver mais adiante. Qualquer reação química, a gente precisa fazer o balanceamento. O que é o balanceamento? Do lado dos reagentes e do lado dos produtos, a gente tem que ter a mesma quantidade de elementos químicos. Uma vez que na química, né, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, por exemplo, na reação de duas moléculas de óxido de mercúrio, a gente forma 2 elementos de mercúrio e um elemento apenas da molécula de oxigênio, tá? Então, a gente tem que pensar para 2, ou melhor, também podemos falar 2 mols dessa molécula, forma 2 mols de mercúrio e 1 mol da molécula de oxigênio. Se a gente for observar a quantidade de elementos químicos dos dois lados, que do lado do reagente a gente tem 2 átomos de mercúrio, e aqui também 2 átomos de mercúrio. O 2 está multiplicando o oxigênio aqui também. Então, 2 vezes 1 oxigênio dá 2 oxigênios, e aqui a gente tem 2 oxigênios, tá? É a mesma coisa aqui no de baixo. Então, a gente multiplica para dar a quantidade de elementos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Isso é chamado de balanceamento, para deixar o mesmo número de elementos químicos dos dois lados. Tá bom? Entendi. Bom, a reação de simples troca, ela já é uma reação que ocorre com elementos simples, tá? Por exemplo, aqui o cobre e o ferro, por exemplo, que estão em estado sólido, reagindo com uma substância composta, complexa, né? Com maior número de elementos químicos. Por exemplo, o cobre está reagindo com o nitrato de prata. Neste caso, o cobre vai trocar de lugar, vamos dizer dessa forma, com a prata, formando o nitrato de cobre. Ou seja, aqui o cátion, né, troca de lugar com o metal. E, consequentemente, a prata, que estava ligada ao nitrato, vai formar a prata sólida. E também outra reação, o ferro sólido interagindo com o sulfato de cobre, ele vai tomar o lugar do cobre, formando o sulfato de ferro e formar cobre sólido no composto. Então, sempre uma reação simples. A gente vai ter a reação de uma substância ou elemento simples com uma substância composta, formando outra substância composta e outra substância simples, ou elemento simples. Já a reação de dupla troca, a gente vai ter 2 substâncias complexas, ou seja, com maior número de elementos químicos, formando, né, dando origem a outras 2 substâncias complexas, tá? No caso, a gente vai ter a troca, né, dos cátions, ou seja, o cátion de uma substância, o Na, por exemplo, vai reagir com o ânion da outra, NO3. E o cátion ligado aqui ao NO3 vai tomar lugar reagindo com o cloro, tá? Então, a gente vai ter aqui a permutação dos cátions, que é o cátion do cloreto vai passar a ligar ao nitrato e a prata ligada ao nitrato passa a ligar ao cloreto. Então, forma o nitrato de sódio e o cloreto de prata, tá? Então, aqui o que significa permutação? Troca, tá? Então, a gente vai ter a troca das substâncias. De forma resumida, a gente vai ter a troca, utilização de um cátion de uma substância com o ânion da outra e vice-versa. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer resolver uns exercícios agora. Como que eu pergunto, né? Eu vou dar várias equações químicas para vocês e eu vou pedir para vocês me classificarem ela como reação de simples troca, dupla troca, de síntese, né, de decomposição, tá? Eu quero que vocês gravem as equações, não precisa, tá? Você tem que saber, entender qual é o sentido de cada uma delas, qual que é a finalidade delas,
tá? Pessoal, alguma dúvida aqui nas reações? Alguma pergunta, pessoal? Posso puxar os exercícios? Professor, Oi. você pode falar de novo um pouquinho de cada uma das reações da dupla troca? Ó, a reação de síntese, então você quer que eu puxe o slide de novo ou eu posso explicar por aqui mesmo? Você pode puxar, fazendo um favor? Puxo. Deixa eu pegar ela aqui, peraí. Bom, então os 4 tipos de reações possível, tá? De uma reação de química inorgânica é a reação de síntese, a de decomposição, a de simples troca ou dupla troca. O que cada uma entende Não está diferente... aparecendo o slide, professor. Ah, não está aparecendo? Peraí, então. Agora tá. Eu coloquei uma coisa a mais aqui, peraí. Cadê? Tá, isso aqui eu coloquei a mais, deixa eu deletar aqui, pronto. Beleza. Bom, então a reação de síntese, que é o primeiro tipo de reação inorgânica, o caso importante dela, a gente sempre vai ter como reagentes substâncias ou elementos químicos simples, com pouco número de átomos, tá? É o caso aqui do carbono, que é o elemento simples, um átomo, né? E o O2, que é uma molécula simples, é constituída especificamente apenas por um tipo de elemento químico, né? Então, um elemento químico sozinho é um átomo. Uma molécula com apenas um elemento químico, né? Ela é uma molécula simples, uma substância simples, porque ela é constituída por um elemento químico. O importante aqui, a gente tem dois ou mais reagentes, mas esses reagentes têm que ser simples, formando uma outra substância como produto mais complexo, né? Por que mais complexo? Porque anteriormente a gente tinha o carbono reagindo com o gás oxigênio. Consequentemente, formou o CO2, que é uma substância agora constituída por 2 elementos químicos diferentes na mesma estrutura, né? Então aqui a gente tem reagentes antes separados de forma simples, com o menor número de átomos possível, formando uma molécula mais complexa, ou seja, com maior número de elementos químicos. Conseguiu entender essa? Sim. Entendeu? Então sempre a gente vai ter elementos ou substâncias mais simples dando origem a uma substância mais complexa, que tem maior número de elementos químicos. Tá? A de decomposição é o inverso disso. Então, aqui na de decomposição, o nome já fala, ela vai se decompor, ela vai dar origem, né, a substâncias mais simples. Então, aqui a gente precisa de uma substância mais complexa, ou seja, com maior número de átomos, e quando ela se decompõe, ela dá origem a outras substâncias, porém substâncias mais simples, substâncias que apresentam menor número de átomos. Por exemplo, aqui no caso do HClO3, a gente tem uma substância com 3 elementos químicos diferentes, na qual, quando ela se decompôs, ela formou o cloreto de potássio, que apresenta apenas 2 elementos químicos, e o gás oxigênio, que apresenta apenas um elemento químico. Então, aqui no caso, a gente tem uma molécula que tem uma substância que tem 3 elementos químicos, na qual formou uma substância com 2 elementos químicos e outra substância com apenas um elemento químico. Tá? Então, aqui é o inverso da reação de síntese.
Então, reação de síntese e reação de decomposição são reações inversas. Tá bom? Tá bom. Conseguiu entender a diferença delas? Sim, Então, tá bom. Qualquer coisa, pergunta, hein? tá bom. A reação de simples troca e de dupla troca, elas são reações que o nome já fala, vai ter a troca de alguma coisa, tá? Entre as substâncias. Então, quando falar troca, simples troca ou dupla troca, já tem que ter em mente que a gente vai ter a troca de elementos químicos entre as substâncias que estão reagindo. Quando a gente fala de simples, é porque a gente tem uma substância simples, então, ou um elemento simples, no caso aqui o cobre e o ferro. Então, eles estão sozinhos, eles estão constituídos apenas por um elemento químico, na qual reage com uma substância complexa, que já apresenta aí mais de um elemento químico, né? Então, a gente tem aqui um elemento químico sozinho, reagindo com outra substância, porém essa substância já é formada por 3 elementos químicos diferentes, tá? Quando eles se reagem, eles trocam de posição, o cobre vai tomar a posição da prata e a prata vai se tornar um elemento sozinho. Então, o cobre vai para o lugar da prata, formando CuNO3, e a prata vai ficar sozinha, porque o cobre tomou o lugar dela. É a mesma coisa da reação do ferro. O ferro vai tomar lugar do cobre, né, formando FeSO4, e quando o ferro toma o lugar do cobre, o cobre fica sozinho. Então, a gente vai ter a troca aqui de elementos de forma simples, porque a gente tem um elemento simples reagindo com uma substância complexa. Tá bom? Já na reação de dupla troca, a gente já tem aqui a reação com substâncias complexas. Todas as reações que estão reagindo já apresentam o maior número de elementos químicos nas quais constitui a substância. Por exemplo, o NaCl, que tem 2 elementos químicos, e o nitrato de prata, que tem 3 elementos químicos. No caso aqui, na reação de dupla troca, a gente vai ter a troca dos cátions perante os ânions. Ou seja, os cátions, que são os elementos das estruturas, né, das substâncias que aparecem em primeiro lugar, não cátion, sempre qualquer substância formada por cátion e ânion. Ou seja, o cátion dessa substância vai tomar lugar do cátion da outra. Consequentemente, o cátion dessa vai reagir com o ânion da outra. Então, aqui a gente tem a permutação dos cátions, a troca dos cátions nas substâncias, tá? Então, se a gente for pensar, a gente vai ter a reação de um cátion, de uma substância, com o ânion da outra. Então, Na reagindo com NO3, formando NaO3. E a prata, a G, reagindo com o Cl, formando a GCl, tá? Então, neste caso aqui, a gente vai ter a troca dos cátions, que são o que aparece em primeiro lugar nas substâncias. Da mesma forma, reagindo aqui o ferro com o hidrogênio. Então, a gente vai ter a formação do ferro com o Cl, então vai ficar o cloreto de ferro, reagindo, e o enxofre reagindo com o hidrogênio, formando o ácido sulfídrico. Então, no caso aqui, a gente tem a troca dos cátions. Fe troca de lugar com hidrogênio. Tá? Então, de forma sucinta, reação de simples troca e dupla troca, a gente vai ter a troca dos cátions nas duas substâncias. No entanto, a de simples, a gente vai ter um elemento simples reagindo com uma substância complexa. Enquanto na dupla, a gente tem ambas substâncias que estão reagindo, são substâncias complexas, que apresentam o maior número de oxigênio, ou maior número de elementos químicos. Conseguiu entender? Alguma dúvida a mais? Eu repito, não tem problema algum. Não, ficou mais claro, professor, dessa vez. Pessoal, lembrando que se vocês tiverem alguma dificuldade em qualquer momento, tá? Na hora que estiver estudando, eu acho que eu já passei o WhatsApp para vocês em sala, tá?
vocês podem me mandar o WhatsApp também na hora que estiver estudando, tiver com alguma dificuldade. Se eu não poder responder na hora, assim que der, eu mando a resposta, tá? Então, não deixem acumular dúvidas, tá? Eu não ligo que entre em contato comigo pelo WhatsApp, então vocês têm essa total liberdade de me mandar perguntando alguma dúvida sobre o conceito de aula, tá bom? Pessoal, também recapitulando aqui, não deixem para estudar tudo no último minuto, tá? Sempre vão dando uma estudada nos materiais, porque assim vocês vão conseguindo tirar dúvida comigo. Ressalto aqui também, que se não estiverem entendendo, tá? Ou, professor, não gostei do formato da aula, me mandem, tá, sugestões. Estou sempre aberto a isso. Mesmo quanto aos slides lá que eu montei, coloquei áudio no fundo para explicar, tá? Eu fiz dessa forma para ficar uma coisa gravada também, para vocês sempre estar escutando. E como também essa aula vai ficar gravada para vocês depois poder recapitular também, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês me falam, por favor, tá bom? Eu achei que a gente teve um baixo número de participantes. Pessoal, agora é 10 para as 10, 10 para as 9. Vocês querem que dê início agora nos exercícios, eu resolvo com vocês? Ou vocês preferem que eu disponibilizo eles lá para vocês, vocês tentam fazer, e na semana que vem, na terça-feira, a gente já resolve junto também? Professor, Oi? a Elisângela está perguntando se acho que a substância é complexa, né? Então, o maior número do quê? De átomos, de elementos químicos. Elisângela, por exemplo, vamos pensar o átomo vamos pensar o hidrogênio e o oxigênio, tá reagindo. Então, a gente tem H2 reagindo com O2, né? Ambas substâncias, tanto a molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio, são substâncias simples, né? Elas são constituídas apenas por um elemento químico, o gás hidrogênio apenas por átomo de hidrogênio e a molécula de oxigênio apenas por átomo de oxigênio. Quando eles se reagem entre si, eles vão formar a molécula de água, H2O, tá? Então, a molécula de H2O, ela é uma substância mais complexa perante aos elementos que deram origem a ela, entendeu? Por quê? Enquanto o gás hidrogênio e o gás oxigênio apresentam, respectivamente, apenas um tipo de elemento químico, que é o hidrogênio e o oxigênio, a molécula de água ela é constituída por dois elementos químicos, né? A junção do hidrogênio com o oxigênio. Então, ela é mais complexa perante as moléculas que deram origem a ela. Isabela, depois você me passa o link, fazendo um favor para mim verificar, tá bom? Aí eu te dou a resposta. Professor, Sim. sobre os exercícios, você poderia fazer pelo menos um para, tipo, exemplificar para a gente depois tentar? Sim, sim. Eu vou puxar eles aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Deixa eu ver, tá certo. Só eu vou fazer o compartilhamento aqui, aí eu vou disponibilizar eles para vocês lá lá no IAD também, tá? Que aí vocês tentam resolver, tá bom? Aqui vai ser alguns tipos de exercícios, tá? Envolvendo os 4 tipos de classificações da química inorgânica e também sobre os 4 tipos de reações químicas, tá?
Então, aqui são 8 exercícios, tá? Bom, vou fazer o primeiro e depois vou fazer mais um para falar sobre outros tipos de óxidos, classificação de óxido que existe, tá? Bom, aqui falando aqui um exercício, uma nuvem tóxica de gases que saiu do fundo de um lago vulcânico continha os gases ácido sulfídrico, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre, tá? Então, são 4 tipos de gases. Aí fala, dos itens abaixo, qual apresenta as fórmulas corretas dos gases citados, tá? Bom, começando com o ácido sulfídrico. Então, aqui foi dado os nomes e eu estou pedindo para dar a estrutura, né? A fórmula. O ácido sulfídrico, desculpa, a gente vai ter que observar. Bom, começa com a palavra ácido composto, tem que ter início, né? A estrutura tem que ter início. Pessoal, tem um áudio aí que está atrapalhando. Quando a gente fala então, da palavra de ácido, a gente vai ter que observar que a estrutura tem que começar com hidrogênio, tá? Então, no caso, ou começaria com hidrogênio alternativo aqui, H2SO4, e começaria aqui com H2S, tá? Então, ambos começam com hidrogênio. Ácido, então, são compostos químicos que começam com hidrogênio. No caso aqui, a gente tem sulfídrico, então, terminação hídrico, hidrácidos, né? Então, hídrico é a terminação para hidrácidos, que não apresentam oxigênio na estrutura. Ou seja, H2SO4 apresenta oxigênio, então não pode ser. Então, seria aqui o H2S, que é um ácido que não apresenta oxigênio na estrutura, tá? Então, se vocês observarem aqui, tem que estar em mente o que é um hidrácido e o que é um oxiácido, tá? Hidrácido é terminação hídrico, oxiácido pode ter terminação ico ou oso. Mas, de forma sucinta, hidrácido não apresenta oxigênio na estrutura e o oxiácido apresenta. Monóxido de carbono. Bom, monóxido, mono, um átomo de oxigênio ligado ao carbono. Então, CO, um átomo de oxigênio ligado ao carbono. Dióxido de carbono, 2 átomos de oxigênio ligado ao carbono. Então, 2 átomos de oxigênio ligado ao carbono. E dióxido de enxofre, 2 átomos de oxigênio ligado ao enxofre. Então, SO2, 2 átomos de oxigênio ligado ao enxofre, tá? Então, as questões vão ser bem dessa forma, tá? Só para vocês conseguirem recapitular os conceitos vistos na aula, tá bom? Aqui, pessoal, vou fazer o exercício 4, tá? Aqui fala, o ferro em contato com a umidade do ar provoca a formação de ferrugem, que é um óxido de ferro, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a ferrugem, só para vocês terem um conhecimento, a ferrugem nada mais é que a transformação do óxido do ferro, que apresenta o número de oxidação mais 2, passando ao número de oxidação mais 3. Então, ferrugem, aquela tubulação enferrujada, significa que está formando o óxido de ferro 3, tá? Então, a gente está tendo aí a degradação do ferro. Bom, falando agora sobre os ferros, a gente está pedindo aqui. Um dos óxidos de ferro é o Fe3O4. E está falando qual que é a forma de classificação dele, tá? Isso aqui eu coloquei como um conhecimento extra, tá? Porque eu ia resolver com vocês. Essa classificação do F3O4 é chamado óxido duplo, tá? Eu não coloquei isso lá nos slides, mas porque não é muito usual essa classificação. O que é um óxido duplo? É a junção, é a soma de 2 óxidos, 2 tipos de óxidos, tá? Que apresentam os mesmos elementos químicos. Ou seja, o Fe3O4, ele é formado pela soma do FeO com o Fe2O3, tá? Então, a gente tem, no lugar desse 3 desse 4 aqui, ó, pequenininhos, a gente tem Fe2O3 somados com FeO, onde vai dar, então, Fe3O4, tá? Então, os óxidos duplos são formados pela soma de outros 2 tipos de óxidos que apresentam os mesmos elementos químicos, tá? Não é muito usual,
essa classificação, porque este composto aqui em si não existe, porque não existe o óxido de ferro com ferro com 4 números de oxidação, tá? Com número de oxidação 4. Então, ele só é permitido quando a gente tem a soma de outros 2 tipos de óxidos, com os mesmos mesmo elemento químico. Então, por isso que eu não passei para vocês, tá? Não precisam se preocuparem com isso, é só por conhecimento extra, tá bom? Relacionado aqui agora às questõezinhas, tá? Vamos fazer a 8. As formas de reações, tá? Por exemplo, foi dada 5 reações químicas, tá? E aqui foi perguntado para identificar qual é a correta a partir da classificação dessas equações, né? Das reações inorgânicas. No caso aqui, ó, A1, a gente tem uma reação com um elemento sozinho com uma substância complexa, formando um elemento sozinho e outra substância complexa, onde o zinco tomou o lugar da prata, né? Formando a prata sozinha e o zinco com o nitrato. Então, aqui a gente tem um elemento simples com uma substância complexa. Esse é um tipo de reação de simples troca, tá? Como também conhecida de deslocamento, tá? Então, a alternativa seria aqui a A ou a B. Na segunda, a gente tem uma reação com uma substância constituída por grande número de elementos químicos, né? Na qual ela se dissocia, né? Então, aqui é o lado do reagente e aqui é o lado dos produtos. Então, essa substância, ela se decompõe em outras 3 substâncias. O gás nitrogênio, o óxido de cromo e a água, né? Ou seja, a gente tem uma reação de decomposição, ou também a chamada de análise, né? Que é aqui a primeira, deslocamento e depois decomposição, alternativa A. Então, é desse tipo que vai ser as questõezinhas, tá? Na 3, a gente já tem aqui 2 substâncias simples formando uma outra substância mais complexa. Então, a gente tem uma reação de síntese ou de adição. Então, a gente está adicionando 2 compostos simples para formar um composto, né, uma substância mais complexa. A 4 também é igual a 1, a gente tem uma substância simples reagindo com uma substância mais complexa, formando outra substância simples e a outra complexa. Então, também, novamente, de deslocamento ou simples troca. E, por fim, a gente tem uma reação de dupla troca. Por quê? A gente tem 2 substâncias compostas formando outras 2 substâncias compostas, tá? Eu coloquei aqui entre parênteses CO2 mais água, por quê, tá? O H2SO3 é um ácido chamado ácido carbônico, que ele é um gás e ele é altamente instável. O que significa isso, tá? Quando o elemento da substância é instável, ela se dissocia de forma instantânea, tá? Então, essa equação aqui poderia aparecer dessa forma, sem o H2CO3. Poderia aparecer Na2SO4 mais CO2 mais água, tá? Da mesma forma, continuaria sendo uma reação de dupla troca, tá? Porque esse ácido aqui, ele é instável e ele se dissipa, ele se separa em CO2 e água. É o caso das bebidas gaseificadas, pessoal. Qualquer bebida gaseificada, o gás que está lá dentro é o ácido carbônico, H2CO3. Quando a gente abre a bebida, libera CO2 de forma instantânea. Então, a gente tem a liberação do gás carbônico, ficando apenas água no composto. Por isso que a gente fala que o refrigerante, quando na geladeira, depois de um tempo aberto, ele choca, né? Porque nada mais é que ele perdeu a quantidade de gás carbônico, né, do ácido presente dentro do composto, tá? Então, a gente abriu o refrigerante, vai sendo disperso o CO2 para a atmosfera e vai ficar só a água dentro do refrigerante com os outros constituintes, né? O xarope, açúcar, etc. Então, a gente fala que o refrigerante choca por causa disso, que ele perdeu o CO2 que estava constituído no seu componente, tá bom? Então, esses são tipos de reaçõezinhas, tá?
Eu vou parar por aqui, pessoal, porque senão daqui a pouquinho a Kelly já começa. Eu vou disponibilizar para vocês esse link lá agora. Acabando da aula, eu já coloco ele lá no EAD. Tentem fazer depois, então, a 5, a 6, a 7, a 2 e a 3. Na terça-feira, a gente já resolve esses exercícios juntos. E também já resolve os outros exercícios que eu coloquei lá sobre soluções, tá? A primeira lista que eu coloquei para vocês lá no EAD. Tá bom? Professor, Oi. tem a data de entrega até terça-feira que vem? Do quê? Dessas questões que você acabou de passar? Não, é só para vocês estudarem, tá? Essas vocês Não precisa entregar. não precisa entregar, tá? Tá. Como a gente vai ter essa aula hoje, é o primeiro encontro que a gente está tendo virtual, né? Referente à terça-feira e quarta-feira da semana passada. Então, eu postei o material da semana passada e esse foi o encontro virtual. Então, eu deixei para a gente recapitular esse conceito anterior, tá? E aí, para a semana, como foi feriado ontem, né? Então, na semana que vem, a gente tem aula terça e quarta. Então, na terça, eu fecho todo o conteúdo que a gente já viu agora, tá? E aí eu dou início, então, ao material do segundo bimestre em si, tá bom? Que é química orgânica. Já vou dar início a partir da semana que vem, porque a química orgânica é um pouco extensa, né? Então, a gente precisa ir com calma, para não se perder no caminho. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Professor, o senhor vai mandar alguma questão para a gente fazer só para estudar ou essas mesmo que o senhor está mostrando aí? Então, eu vou postar essas. Essa semana agora, até hoje, vocês têm o prazo para fazer o questionário, né? Da referente ao passado. Então, isso já fica para essa semana. A partir da semana que vem, aí eu vou colocar novos questionários para serem feitos. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Professor, Sim. você vai disponibilizar a gravação dessa aula? Ou sim. Ela tá sendo gravada aqui. Assim que terminar a aula, eu finalizo a gravação, já pego o link e já coloco para vocês lá no portal. Tá lá Tá na bom. área Blended, no É que IAD. teve alguns colegas que não conseguiram acessar porque o computador ou o celular não está suportando o aplicativo, entendeu? Ah, sim. Não, vai ficar gravada lá. E por isso mesmo também que eu optei por fazer os slides com gravação de voz, porque já é uma forma também do pessoal conseguir ter uma explicação, né? Ficou ótimo. Ah, obrigado. Agradeço. Qualquer coisa, pessoal, se não estiverem insatisfeitos com alguma coisinha, podem me falar que eu não tenho problema algum com isso, tá? Prefiro receber críticas para melhorar. Ô, Ana, isso aí é uma forminha de como fosse uma prova, né? Por isso que eu coloquei tempo. Como foi poucas questões, eu coloquei 1 hora. Dá tempo, não deu tempo de fazer, sossegado? Eu vou colocar um pouco mais de tempo, então, para os próximos. Pode ser? Eu acho que 1 hora tá bom, mas se quiser colocar mais. Dá um pouquinho de desespero, mas dá tempo. Então tá bom, pessoal. É que eu faço dessa forma simples. É como se fosse uma prova, vamos dizer assim, né? Vocês têm aquele tempo para fazer a prova, então é mais ou menos para vocês pegarem. Sempre na vida, né? Na faculdade ou depois, né? Algum concurso público, tudo vocês vão ter tempo para fazer, né? Então é a forma que se faz depois pro resto da vida. Ah, verdade, né, Bárbara? Eu também prefiro a lousa cheia de coisa.
mas se Deus quiser, pessoal, tudo vai resolver logo, e a gente vai voltar, tá? Nada melhor do que o encontro presencial, físico, né? Mais dinâmico e tal. Mas ajuda bastante esses encontros virtuais, tá? Então, sempre estou à disposição também para vocês aí. E as aulas na sala, né? Aquelas lousas gigantes, eu passando um monte de coisa. Fico feliz, pessoal, que vocês entenderam, gostaram da aula. Bom, vamos tomar uma água. Daqui 10 minutos, 9h20, começa a aula da Kelly, tá? Então, da mesma forma, vocês vão entrar na sala que ela criou, igual se vocês observarem ali no ícone aqui no Teams, eu criei a disciplina de Físico-Química, a Kelly também criou a disciplina de Prática em Anatomia, tá bom? Então, ali vocês conseguem acessar também a sala de aula, tá bom? Pessoal, então, vocês têm mais alguma dúvida? Posso terminar aqui? Boa noite, pessoal. Agradeço aí pela presença dos que puderam estar presentes, tá? Lembrando mais uma vez, se vocês sentirem necessidade, pode me conectar também pelo WhatsApp, tá bom? Mensagens, fique a critério de vocês. Passem também esse recado para os alunos que não puderam assistir. Na hora que estiver estudando, pode me mandar o WhatsApp que eu respondo assim que possível. Abração, pessoal. Boa noite.